Oi, gente. Oi, turma 91. Tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia, e na aula de hoje nós daremos continuidade aos nossos estudos sobre a América Latina. Então, vamos nessa. Deixa eu diminuir aqui para facilitar. O conteúdo da aula de hoje, galera, vocês podem encontrar nas páginas 18 e 19 da nossa apostila. Beleza? Então, gente, nós nos dedicamos nesse capítulo, né, a entender, a nos aprofundarmos nos nossos estudos de América Latina. Já falamos sobre a formação e a colonização, não foi à toa que nós começamos por esse tema, né, por esse tópico. É fundamental que a gente entenda e domine o que é a formação e a colonização da América Latina, para a gente poder entender os outros aspectos. Falamos sobre economia, qualidade de vida na América Latina e um pouquinho de população. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais, tá, sobre essa população da América Latina, certo? Quando a gente fala do crescimento populacional na América Latina de uma maneira geral, nós temos que é um crescimento populacional alto, certo? Nós ainda temos um perfil populacional, né, das famílias tendo muitos filhos. Isso, gente, representa normalmente um perfil de nação subdesenvolvida, tá? Quando nós temos um crescimento populacional alto, ele está atrelado a países subdesenvolvidos, certo? Quando a gente tem um crescimento populacional baixo, isso caracteriza países já desenvolvidos, né, que já alcançaram um nível de desenvolvimento maior e já estão com um planejamento familiar mais avançado, e acaba que o perfil familiar também muda e impacta, tá, no crescimento populacional. Então, gente, resumindo, já que nós temos um crescimento populacional elevado na América Latina, né, um dos mais altos do mundo, isso, né, representa, expressa esse nível de subdesenvolvimento presente nos países que fazem parte, tá, dessa regionalização das Américas. A gente vai perceber que no território da América Latina, de uma maneira geral, né, a gente vai ter grandes áreas pouco povoadas. Por exemplo, Cordilheira dos Andes, Deserto do Atacama, a Patagônia, a Floresta Amazônica. Por que essas áreas são pouco povoadas? Devido às suas características físicas, suas características naturais, elas representam, né, um impedimento, né, um desafio, um obstáculo para a ocupação de maneira densa dessas áreas. Para facilitar a visualização desses desafios, né, desses empecilhos, eu coloquei uma foto aérea da Cordilheira dos Andes. É uma área de cordilheira, uma área montanhosa, nós temos a presença de neve e ajuda a gente a entender por que é uma área pouco povoada. Deserto, também, características físicas e naturais funcionam como um impeditivo, né, como um desafio. Patagônia, uma região de floresta extremamente densa, como a floresta amazônica, acabam, né, funcionando como impeditivos, né, impeditivos, né, empecilhos para que essas regiões sejam mais densamente povoadas. Por outro lado, algumas cidades vão ser extremamente povoadas. Nós vamos ter algumas cidades, né, com bastante concentração de população. Por exemplo, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, lá na Argentina, né, Lima, no Peru, Bogotá, Santiago, no Chile, Caracas, na Venezuela. Todas essas cidades são grandes centros urbanos e que concentram, né, uma grande quantidade de população nas suas áreas. Aí eu coloquei aí do lado uma foto, né, se eu não me engano, da cidade de São Paulo, para a gente mostrar a diferença, né, do nível de povoamento, do nível da concentração populacional dentre essas duas áreas. A foto, a imagem, ajuda a gente a entender por que, né, de um lado a gente vai ter áreas pouco povoadas e porque do outro lado nós temos áreas densamente povoadas, né? A América Latina, ela possui muitos recursos naturais e isso é excelente, tá? Isso representa, né, isso traz para a América Latina um bom potencial econômico. Quando a gente fala do petróleo, a gente vê, né, que a América Latina também vai se destacar, a gente vai ter extração, né, desse recurso em diversos países, principalmente na Venezuela, né?
A mineração também vai ter um destaque dentro da economia da América Latina. A gente vai ter ali a presença de jazidas de ouro, jazidas de prata, de cobre, de estanho, manganês, ferro, zinco, chumbo, alumínio. Percebam, gente, que todos esses minérios, né, a presença desses recursos é excelente, né, para a economia dos países da América Latina. Já quando a gente fala do setor industrial, nós vamos destacar, né, que o setor industrial ele vai ser mais desenvolvido na Argentina, aqui no Brasil, no Chile, e vamos ter alguns destaques, né? Quais são os setores industriais que vão se destacar aqui na América Latina? O alimentício, né, de alimentos, o de refino de petróleo, siderurgia, metalurgia, automobilismo, automobilístico, eletroeletrônico e também o químico, tá? Dentro desse setor industrial, gente, o Brasil ele vai ter uma parcela, né, de participação muito elevada. Nós vamos destacar que a produção industrial do Brasil vai corresponder a mais da metade da produção industrial da América do Sul. Ou seja, só o Brasil, quando a gente fala aqui, dentro do contexto de América do Sul, ele é responsável por mais da metade da produção industrial. E já que nós estamos falando, né, desse contexto de Mercosul, de América do Sul, de América Latina, não tem como a gente não falar, né, não mencionar o Mercosul, o Mercado Comum do Sul, né, que tem essa abreviação de Mercosul. Ele foi criado em 1991 e é um bloco econômico importantíssimo para essa área do globo, tá? Os membros desse bloco são Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela, né, ela chegou a integrar posteriormente, né, os membros do Mercosul, porém ela está afastada desde 2016 devido a problemas, né, internos do país. O Mercosul, gente, ele foi criado para ser uma aliança comercial, certo? O Mercosul foi criado para dinamizar a economia da região através do livre comércio, ou seja, o Mercosul ele traz, né, consigo traz como consequência, né, da sua criação uma intensificação das relações comerciais entre os seus países membros, né, que é importantíssimo para a economia desses países. E o que acontece? A insegurança jurídica, né, existente no bloco acabou exigindo, né, a criação em 2004 do Tribunal Arbitral Permanente de Revisão do Mercosul. Para que foi criado esse tribunal? Para poder julgar os impasses entre os países, exatamente decorrente, né, dessas transações comerciais. Em 2010, a gente destaca que o Mercosul assina um tratado de livre comércio com o Egito e, em 2017, com o Israel. Ou seja, o Mercosul está ampliando aí, né, os seus tratados de livre comércio e que isso é muito importante, né, para poder aumentar as parcerias econômicas, as parcerias comerciais e aumentar, né, essas relações. Beleza, gente? Deixa eu abrir aqui para a gente poder fixar os conteúdos vistos na aula de hoje. Vamos fazer exercícios diversos, número 7, questões 18 a 25, nas páginas 19 e 20 da nossa apostila. E vamos ter atividade devolutiva número 3, referente, né, aos assuntos do capítulo 4. O que vocês vão fazer, galera? Uma breve pesquisa sobre o Mercosul, tá? Ilustrações são fundamentais e serão avaliadas, e a pesquisa de vocês tem que ter pelo menos uma página, tá bom? Então, caprichem. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem, até a próxima. Tchau, tchau.